aluno, olá aluna, meu nome é Angélica, sou professora de História e hoje nós vamos falar sobre a Lei de Terras de 1850. Nós vamos procurar na aula de hoje relacionar as políticas de imigração com o processo de abolição da escravidão. Para que a gente possa compreender um pouco melhor essa relação, nós vamos focar a nossa aula de hoje na Lei de Terras de 1850 e procurar compreender o que essa lei vai impactar na distribuição de terras no Brasil. Para isso, então, eu inicio a nossa aula com a seguinte questão. A Lei de Terras de 1850 contribuiu para o cenário atual de distribuição da terra no Brasil? Essa pergunta nós vamos procurar respondê-la até o final dessa aula. Mas já adianto, mostrando um dado para vocês, levantado aqui pelo Censo Agro de 2017, que no Brasil 47,3% das terras estão nas mãos de 1% dos proprietários. E isso já nos mostra, já nos dá uma pista de como a distribuição de terras no Brasil atual ele se encontra. A gente pode já dizer que essa estrutura fundiária que nos mostra aí, como as terras no Brasil estão distribuídas na atualidade, já nos aponta uma desigualdade significativa, se nós considerarmos que 47,3% de todas as terras que estão no Brasil estão nas mãos de 1% apenas. A estrutura fundiária e seus aspectos gerais. Vamos analisá-los juntos aqui para que a gente possa construir essa resposta da primeira questão? Então vamos lá. A estrutura fundiária corresponde ao modo como as propriedades rurais estão dispersas pelo território e seus respectivos tamanhos. Aqui há um levantamento, inclusive eu acabei de mostrar para vocês o Censo Agro de 2017, ele se ocupa de fazer esse levantamento de qual a quantidade de terras, os tamanhos, médio, pequeno, grande, e aí os proprietários, para que a gente possa ter os números levantados ali pelo Censo Agro que nós começamos a analisar. A distribuição de terra no Brasil é produto histórico. Data do período colonial com a criação das capitanias hereditárias e sesmarias. Isso mesmo que você pensou, galera. Não podemos falar em Lei de Terras de 1850, falar em distribuição de terras no Brasil atual, sem fazer um resgate histórico. Então, nós vamos fazer esse resgate histórico também na aula de hoje, para a gente compreender como esses dois eventos ali, a capitanias hereditárias, primeiro sistema político adotado pela coroa portuguesa lá no início do processo de colonização, e as sesmarias vão impactar aí, vão ajudar com que a gente consiga perceber por que as terras no Brasil são concentradas em um grupo menor, nas mãos de um grupo menor de pessoas. A minoria da população, como acabamos de falar, detém as maiores e melhores terras agricultáveis, caracterizando uma estrutura fundiária concentradora, que foi o que acabamos de falar. Eu trouxe para vocês aqui uma charge que vai demonstrar um pouquinho disso. E vocês aí em casa devem ter visto, ou o professor deve ter trabalhado com vocês essa questão da terra no Brasil. Mas, papai, eu ouvi dizer que todos têm direito à terra. No primeiro balãozinho lá, acompanhe comigo. Por que não temos a nossa? Então, vamos entender por que eles não têm a deles? Os principais problemas relacionados à questão agrária, isso é muito importante, porque podemos, através do senso comum, imaginar que os problemas relacionados à falta de terras ou à distribuição de terras desigual, ao ponto que trabalhadores rurais ficam sem acesso à terra, seja um problema só do campo, seja um problema só rural. Como se os centros urbanos não estivessem conectados a essa questão. E eu já afirmo para vocês, galera, não tem como dissociar, separar essa questão da terra de um aspecto da localização rural, do campo,
do urbano. Nós vamos ter problemas relacionados ao urbano devido a essa questão da distribuição de terras. Então, olha lá, a desigualdade em torno da terra não afeta apenas o mundo rural, mas é um obstáculo para o desenvolvimento sustentável, pois limita o emprego, alarga cinturões de pobreza urbana. Essas duas estão muito conectadas, inclusive, galera. Se esses trabalhadores rurais são expropriados de suas terras e essas terras ficam concentradas nas mãos de poucas pessoas, esses trabalhadores rurais vão buscar oportunidades nos centros urbanos. Incham aí os centros urbanos, as cidades, e aí nós temos as nossas cidades, as nossas cidades, elas têm condições de absorver toda essa mão de obra? Aí é uma questão até que o professor de geografia com certeza já deve ter falado com vocês também. A pobreza urbana e enfraquece a coesão social. Falando em coesão social, nós temos aí o aumento da violência, o aumento da criminalidade. Então, só aqui, nesse pequeno espaço de tempo, nós já falamos muitos problemas, em problemas significativos que você deve ter reconhecido aí e que está diretamente relacionado à questão da terra e à questão do espaço rural. A qualidade da democracia, levando em consideração que democracia é o quê? Significa o quê? A participação de todos e que as oportunidades sejam ofertadas a todos de maneira igual, justa, né? Vamos falar aqui em justiça. A saúde do meio ambiente também, e a estabilidade de sistemas alimentares locais, nacionais e globais. Se nós temos essas terras todas sendo produtivas, olha a quantidade de alimentos que será produzido no Brasil, né? Então, vamos lá. Esses dados, né, essas informações foram retiradas desse relatório Desterrados, Terra, Poder e Desigualdade na América Latina, pela Oxfam de 2016. Oxfam é uma organização da sociedade civil, né, que busca aí denunciar e resolver, né, buscar alternativas para a resolução dessas questões. Então, vimos que essa questão da terra é um problema que ainda precisamos de resolver. Existe uma concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, existem muitos brasileiros sem acesso à terra e sem acesso às condições para manter a sua sobrevivência. E vimos também que essa questão ela está inserida em outras que a gente nem imaginava que poderia estar. Agora vamos fazer esse resgate histórico para compreender de fato a relação entre a Lei de Terras que foi instituída lá em 1850 com essa concentração de terras nas mãos de poucos que a gente tem falado até aqui. A estrutura fundiária do Brasil é herança de nossa colonização e iniciou-se na Lei de Sesmarias, com o predomínio de grandes propriedades de terras, perpetuando nas plantations, caracterizada por grandes quantidades de terras que tinham sua produção voltada ao mercado externo. Né? Lembrando aí do processo inicial de colonização, as capitanias hereditárias, as 15 faixas, né, de terras nos quais foram divididos a parte do território brasileiro conhecido pela coroa portuguesa. E ali, naquele contexto das capitanias hereditárias, para cada uma dessas faixas de terra existiria ali um donatário que ficaria responsável por povoar esse território brasileiro e protegê-lo das invasões de outras nações europeias, né? Ou seja, consolidar a dominação do território. Acontece que esses donatários tinham uma função de fazer o quê? Já que era povoar, distribuir terras, né? E a forma utilizada nesse contexto para distribuir essas terras
eram chamadas de sesmarias. Né? Ficavam, é claro, boa parte dessas terras, aquelas pessoas que recebiam ali o direito, né, a doação dessas terras, eram pessoas vindas de Portugal. Mas a gente vai ver como que ao longo do tempo esse processo vai se ampliando. Vamos lá? Trouxe aqui para vocês uma citação para vocês terem uma noção disso que a gente está comentando aqui, sobre as sesmarias. Empolgados com a imensidão territorial do Brasil, os responsáveis pelas concessões doaram sesmarias amplas de 4, 5, 10, 20 léguas, muitas vezes em quadra, isso é, 16, 100 e mais léguas, e isso em toda a colônia. A sesmaria doada a Brás Cubas, por exemplo, abrangia parte dos atuais municípios de Santos, Cubatão e São Bernardo do Campo, enquanto no Nordeste foram frequentes as concessões de terras mais largas do que estados de nossos dias. Aqui nós já percebemos a extensão dessas terras. E levando em consideração também a plantation, que nós falamos agora há pouco, essas terras eram normalmente extensas mesmo, porque era a produção monocultora e a produção voltada para o mercado externo. Em que contexto histórico, então, a Lei de Terras de 1850 é instituída? Professora, você voltou lá atrás na colonização. O que isso tem a ver com a Lei de Terras que foi instituída em 1850? Nós vamos voltar um pouquinho antes, né? Lá em 1823. Aqui nós já estamos onde? Nós estamos na colônia, nós estamos lá no Brasil Imperial, né? Pedro I. O que Pedro I faz? Ele encerra esse sistema de sesmarias. Só que ele deixa um vazio, uma lacuna. O que quer dizer isso, professora? Ele não cria uma nova regra para a distribuição de terras nesse momento. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a ocupar terras. E aí eu tenho, é claro, né, aqueles que vão, né, ocupar a grangerite agrária, muitas terras, já ocupavam e vão estender os seus domínios, mas também nós vamos ter pessoas mais simples, mais humildes, ocupando terras. Vale lembrar que nesse contexto haviam muitas terras a serem exploradas ainda. Então, a ausência de novas regras, as pessoas começaram a invadir as terras públicas desocupadas. Nesse Brasil despovoado, ainda longe dos 10 milhões de habitantes, havia terras livres de sobra. Assim, por meio da simples ocupação, surgiram humildes camponeses cultivando para a própria subsistência e também poderosos latifundiários plantando para exportação. Então, vejam bem, agora é um outro cenário. Agora nós temos outros tipos de ocupação, mas como a alegria de pobre dura pouco, vocês já ouviram esse ditado, todo mundo comigo? Olha lá, hein, galera, vamos prestar atenção que agora é o ponto importante da conexão que a gente precisa aqui. O senador Costa Ferreira, olha lá, em 1843, vale lembrar que nesse contexto já tem uma pressão inglesa para a abolição da escravidão e se há uma iniciativa de libertar os escravizados, então temos que também, já em outras aulas falamos sobre isso, temos que encontrar um substituto para essa mão de obra, os imigrantes. Então já está começando a chegar no processo de associação aí com a Lei de Terras. E o que esse senador ele fala? Existem nas províncias muitas terras, mas algumas não se acham demarcadas nem são beneficiadas porque estão infestadas de gentios, indígenas. Nas minhas fazendas já tenho tido alguns prejuízos por essa causa em gado, escravos e etc. A maior parte dos pequenos lavradores da minha província não lavra para o interior porque o gentio não os deixa. Mas um lavrador poderoso, logo que entra, pode beneficiar as terras. Muito lucra, pois, a nação em se venderem as fazendas nacionais a particulares que as cultivem.
Ou seja, ele está denunciando essa questão das ocupações aqui pelos humildes. E ele traz um novo personagem aqui, galera. E esse personagem é o indígena, que aqui é visto como aquele que está ocupando, não, que está invadindo as terras, como se essas terras um dia não tivessem pertencido a eles. E o que a Lei de Terras ela vem trazer para a gente então? A Lei de Terras de 1850, antes e depois. Antes da lei, a terra poderia ser obtida por meio de doação da coroa, herança ou ocupação, como a gente falou aqui agora. Depois da lei, a terra passou a ser obtida por meio da compra. O acesso à terra foi dificultado, então, para pobres, ex-escravizados e imigrantes. Na verdade, esse acesso vai ficar muito restrito a esse público, né? E a ideia era essa, porque afinal de contas, galera, você ter terra não era somente adquirir por meio dos valores, né? Eu tenho dinheiro, vou lá e compro. Por mais que esses humildes pudessem juntar ali um dinheiro para adquirir a terra, para você regularizar essa terra nesse contexto, era muito caro. Ficou muito caro a partir dessa lei. Então, impedia realmente o acesso dessas pessoas. Grandes fazendeiros pressionaram, então, o governo para dificultar o acesso às terras públicas, objetivando garantir o monopólio das terras e a mão de obra nas lavouras. A gente tem, então, a Lei de Terras e essa associação, então, com a Lei Eusébio de Queiroz, que aí proibia o tráfico de escravos, que é o que eu falei agora com vocês, né? Os latifundiários, nesse processo de libertação dos ex-escravizados de forma lenta, gradual e segura, vão instituir, a partir daí, leis abolicionistas. Então, por esse motivo, a gente já percebe aqui uma conexão com a Lei de Terras de 1850 e a Lei Eusébio de Queiroz na mesma data. Qual foi a resposta da sociedade em relação à distribuição desigual das terras no Brasil? Aí nós vamos também perceber isso ao longo da história do Brasil, galera. Muita resistência, né? Vocês viram lá na abolição da escravidão a protagonismo, né, dos escravizados para que essa abolição acontecesse. Ela não foi concedida, né? Ela não foi dada. Ela foi também foi conquistada através da resistência desses escravizados. Aqui também nós vamos ter movimentos que vão lutar a favor dessa distribuição mais justa da terra. A gente vai falar aqui até em reforma agrária. A reforma agrária é justamente essa busca pela redistribuição da terra de maneira mais justa, levando em consideração aquele dado inicial que tratamos aqui, né? Então, diante disso, eu posso citar para vocês aqui, historicamente falando, esses movimentos vão ganhando novas roupagens, mas nós temos as ligas camponesas na década de 50 e 60, encerrada ali em 1964 com o golpe militar. Isso porque, durante o governo militar, será instituído ali o Estatuto da Terra, que prevê, né, em seus artigos essa questão de que todos têm direito ao acesso à terra, né? Vale a pena vocês pesquisarem um pouquinho sobre esse Estatuto da Terra aí e perceberem como ele está diretamente relacionado com a luta, por exemplo, do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais da atualidade, que lutam a favor aí de uma reforma agrária, de uma redistribuição mais justa dessa terra. No mais, procurem reassociar também, vale a pena a dica aqui, com a Revolução Mexicana e a Revolução Russa, essa questão da luta pela reforma agrária. Esse material vai ficar disponível para vocês, tem livros indicados aqui para que vocês aprofundem. No mais, agradeço a participação de todos e até mais.